Olá, internautas que acompanham o DF Agora. Hoje estamos aqui no bate-papo com o Rafael, ele que é novo colunista aqui no site. Vamos falar sobre essa onda de protestos pelo Brasil. Rafael, primeiro eu quero que você conte um pouco sobre essa nova coluna aí no site. Fala pra gente o que você vai divulgar para as pessoas, vai compartilhar, qual o conhecimento que você vai compartilhar a partir de agora com essa parceria aí entre você e o DF Agora. Então, as manifestações, como a gente está observando, ficaram muito tempo adormecidas e como elas estão surgindo, a gente vê que tem alguns erros, né? E tá aí o objetivo da coluna, é justamente passar algumas orientações para esse pessoal, deixar esse pessoal sempre atualizado com as informações do governo, as situações políticas do país. Então, o que a coluna traz? Traz mais uma fonte, um meio de comunicação do povo para o governo. E essa onda de protesto aí pelo Brasil teve um resultado impressionante, não é? Em uma semana, por exemplo, o governo aprovou aí a PEC 37, que era uma das reivindicações da população. Aqui em Brasília, por exemplo, teve vários protestos. E você participou de algum, Rafael? Com certeza, inclusive junto com o DF Agora, participamos de várias manifestações contra a corrupção, contra a própria PEC 37, contra aquela marcha contra o machismo e tudo mais. Todas essas manifestações, é lógico que a gente tem que estar preparando sempre redações, então a gente nem sempre tem tempo. Mas as que eu tive tempo, eu participei de todas, eu apoio mesmo. Inclusive eu estou de blusa branca justamente para participar dos shows que estão tendo aqui em prol das manifestações. O interessante dessas manifestações é que teve início lá em São Paulo, né, por questões da tarifa de transporte, que teve também um sinal positivo, foi revogada o aumento da tarifa de R$ 3,20 para R$ 3,00. É sinal positivo que a população sempre mesmo tem voz. Quem manda no Brasil é o povo e não o governo. Então, o que eu estava explicando. Com essas manifestações a gente está aprendendo de que realmente a gente manda no país. Se a gente unir, entendeu? Agora, para dar certo, para as coisas funcionarem como devem ser, como deveria ser sempre, a gente tem que ter na consciência de que a gente não deve fazer baderna, a gente não deve perder a razão. Corretamente, porque manifestação, eu tive a oportunidade de participar aqui no Eixão Sul. Você vê pessoas de todo tipo, né? Pessoas que vai realmente pela bandeira do Brasil e tem gente que vai brincar. Rafael, qual a sua opinião com relação a esses baderneiros que vão para as ruas, que muitas das vezes a polícia até exagera, né? Mas, assim, eu concordo com a ação da polícia, mas eu acho que às vezes a polícia é errada, porque não justifica que em Brasília, por exemplo, teve um servidor público que teve o rosto todo arrebentado, inclusive passou no jornal local aí, que ele vai entrar com uma ação até no Ministério Público para ver essa conduta da polícia. Então, ao mesmo tempo que a polícia vai combater esses usuários que vão para fazer coisa errada, acaba pegando aí um cidadão de bem que estava lá só para ajudar mesmo, né? Sim. Na verdade, o que eu tenho a dizer é principalmente para os manifestantes. Eu tenho muitos amigos que participam de todas essas manifestações e muitos comentam comigo, até pelas redes sociais, de que não querem mais participar devido ao gás de pimenta, essas coisas que eles acabam sofrendo devido à ação dos baderneiros, dos vândalos, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a gente não deve desanimar, a gente não deve sair das ruas por causa dos vândalos. A gente tem que se organizar. Uma sugestão, inclusive tem um artigo, né, do próprio DF Agora que fala sobre isso, que eu estou elaborando. Convido todos vocês que puderem para comentarem, que fala justamente disso, da gente fazer uma concentração antes das manifestações, onde vai ditar as regras mesmo, para evitar esse tipo de violência, evitar esse tipo de situação. Porque tem muitos baderneiros que eles usam dessas manifestações como forma de escudo. Outro dia eu estava lendo em um jornal aqui em Brasília também, afinal o DF Agora
aqui do Distrito Federal, a gente sempre acompanha as notícias do DF e vi que tinha um estatuto aí do pessoal e com orientações que em casos como esse, assim, onde tem aquelas pessoas vândalos, esse próprio estatuto orienta as pessoas a ficar... sim, ficar distante. Enfim, tem várias regras aí para quem quer ir pelo bem do país e não para bagunçar. Então, é isso aí, a gente está aqui nesse bate-papo bom, mas vamos mudar de assunto, vamos falar sobre notícia boa, que nessa semana o governo aqui de Brasília também começou a circular ônibus novos. E aqui em Brasília, para quem mora em outros estados, o transporte público aqui é um pouco precário, né? Eu acho que quem anda de ônibus, eu ando de ônibus todos os dias, acho que a gente fica mais por semana, um dia você fica aguardando o ônibus na parada, né? Não sei se lá no Gama é assim, Rafael mora no Gama, aqui em Brasília é em todas as cidades. Isso, na verdade a gente vê esse problema das licitações, que parecem, nunca divulgam para a gente ao certo se perdeu ou não a licitação algumas empresas, mas eu acho que o mais importante é já colocar as outras empresas, as que ganharam no caso, no lugar dessas empresas que perderam, porque a gente vê que muitas pessoas estão sofrendo com o trânsito aqui de Brasília. Não só devido ao trânsito, mas devido às obras também aqui em Brasília. Está acontecendo algumas obras, justamente devido ao projeto da Copa, né, que está chegando, da questão do VLP, né, e isso está dificultando muito o trânsito, principalmente nas cidades satélites, como Santa Maria, Gama, Recanto das Emas, todos esses lugares assim, devido não só aos ônibus, né, mas principalmente às obras que estão paradas praticamente. Você passa por elas e você vê que estão abandonadas, entendeu? Então tem essa questão também. Tem muita publicidade na televisão, ônibus novo, mas estava acompanhando em uma rádio local aqui, que no primeiro dia de circulação desses ônibus novos, já tinha ônibus quebrado na W3. Será que esses ônibus são novos mesmo? Não poderia ser zero, né? Como uma colega até comentou, que esses ônibus deveria ser zero e não novos. Porque no primeiro dia de circulação já tem ônibus quebrado. O que você tem a comentar aí como colunista, né? Fala pra gente. Eu acho que nós temos a questão da responsabilidade também, né? É lógico que as empresas falam que são ônibus novos, mas geralmente não são reformados ou alguma coisa do tipo. Mas nós também temos que ter o cuidado, a gente tem que ter a consciência de que o que é público significa de todos, não o que é do governo. Então a gente deve cuidar para as outras pessoas usarem também. E a gente vê que isso não acontece, não só no transporte público, mas também tudo que há no Brasil que é público, sempre o pessoal quebra, o pessoal desperdiça, o pessoal bagunça. E eu acho que a gente deveria ter essa consciência. Eu acho que aquela questão do princípio da educação, se a gente cuidar dos nossos atos, eu acho que essas coisas mudam. O papo tá legal, mas a gente tem que ficar por aqui. Espero conversar com o Rafael outras vezes. Pode deixar aí suas considerações finais aí para quem acompanha aqui no DF Agora. Não, então, gostaria de convidar a todos, né, para participarem da coluna. Essa coluna não é minha, não é do DF Agora, mas sim de todos. Ela é bem participativa, ela é bem dinâmica. Eu quero que todo mundo coloque sua opinião, sugestões, porque é mais um veículo, é mais uma disponibilidade do DF Agora para tentar mobilizar o maior quantitativo de pessoas, prezando sempre pelo qualitativo e não pelo quantitativo, para a gente atingir como uma voz só as nossas decisões para o governo, né? Então, as minhas considerações é que continuem indo às ruas, defendendo seus ideais, seus objetivos, seus sonhos, mas sem se esquecer do próximo, sem se esquecer de que nós também temos deveres, né, como cidadão. É isso aí. Beleza, Rafael. E eu que agradeço aí pela parceria sempre com o DF Agora. É um portal de jornalismo colaborativo. Se você tem algo a divulgar aí na sua região, você pode enviar para a nossa redação online no endereço que aparece aí na sua tela. Ou, se preferir, você pode acessar
o www.dfagora.com.br. Lá tem um link onde você pode enviar a sua notícia. Basta preencher lá com os seus dados pessoais. A gente fica por aqui.